Olá, recebam as boas-vindas do nosso espaço Semear Equilíbrio e hoje eu estou aqui com estes mini jardins de suculentas. Resolvi trazê-los para dar um ar mais delicado ao nosso vídeo. Mas hoje eu quero falar sobre esta plantinha aqui, o tostão, também conhecido como dinheiro em penca. Diante da proposta do nosso canal, que visa nós termos um novo olhar e interação com a natureza, principalmente com as plantinhas que nós cuidamos em casa, e diante deste movimento de observá-las para abrir o nosso campo de percepção e assim nós entrarmos num movimento de reflexão mais profunda, trazendo para nós um equilíbrio mental e emocional, nós hoje vamos fazer este exercício com esta plantinha aqui, o tostão. Se nós olharmos de uma forma mais superficial para esta plantinha, nós podemos dizer que ela está num desenvolvimento bom, está num desenvolvimento que ela está conseguindo se manter numa estrutura saudável. Porém, se nós começarmos a prestar mais atenção na sua estrutura, nós podemos perceber que ela tenha algumas alterações no seu desenvolvimento. E podemos chegar à conclusão que ela passou por alguns ambientes diferentes e devido a isso ela apresenta este desenvolvimento diferenciado. Eu vou chegar essa plantinha para cá e eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês. Quando eu comprei esta plantinha, ela veio nesta estrutura aqui. Ela é uma planta que ela desenvolve uns ramos. Esses ramos possuem essas folhinhas muito juntinhas uma das outras e ela forma no vaso um movimento de pendência. Quando eu a comprei, ela tinha essa estrutura aqui. Esse raminho é o raminho de quando eu a comprei. Porém, quando eu a trouxe para minha casa, eu a coloquei num ambiente em que ela recebia uma incidência de luz que era insatisfatório para ela, ou seja, era pouca a incidência de luz. Essa plantinha ela precisa ficar recebendo luz direta do sol por alguns momentos do dia. E ela estava num local inicialmente que ela passou a não receber. E ela começou a ter um comportamento nos seus ramos, que foi este comportamento aqui. Ele começou a crescer em direção à incidência de luz, aonde ela poderia pegar um pouco mais de luz, porém ela não desenvolveu as suas folhas, como neste aqui. Aqui as folhinhas estão mais próximas, juntas umas às outras, e nesta aqui ela cresceu o seu ramo para alcançar uma luminosidade maior, porém não desenvolvendo as folhas. Este processo aqui a gente chama de estiolagem, é quando a planta tenta se esticar para alcançar um ponto de luz maior para ela, que ela necessita, porém ela causa essa deformação. Percebendo isto, eu comecei a colocá-la num ambiente onde ela começou a receber luz solar direta e começou a acontecer um movimento. Primeiro, neste raminho aqui que eu mostrei anteriormente, ela começou a se desenvolver naturalmente, ou seja, as folhas começaram a vir mais juntinhas uma das outras. E não só isso, o tamanho de suas folhas começou a ficar diferente, começou a ficar maior. Esta aqui é a folhinha que eu a trouxe para casa e essa aqui é o tamanho da folha que ela começou a desenvolver depois que ela começou a receber a luz solar direta. Então eu posso dizer que esta plantinha aqui, ela passou por o passado dela me mostra que ela passou por alguns ambientes diferentes diante do movimento de desenvolvimento que ela faz. E eu posso dizer que este movimento aqui, ela estava vivendo no ambiente. E neste movimento aqui, ela passou a sobreviver naquele ambiente. Ela passou a tentar manter-se viva, porém causando algumas deformações na sua estrutura. Quando ela foi redirecionada para um ambiente que ela pôde receber a luz solar, né, a luz necessária, ela voltou a ter um movimento de viver novamente, de se manifestar na sua plenitude de existência. E trazendo para nós esta reflexão diante desta observação e percepção que a gente fez com esta plantinha, eu quero perguntar uma coisa. Vocês estão diante da vida de vocês vivendo ou sobrevivendo? Vocês estão conseguindo na vida de vocês manifestar toda a plenitude do ser que vocês são?
Ou vocês estão sobrevivendo às situações e não manifestando realmente todas as potencialidades que vocês têm? Diante dessa situação aqui, da plantinha, onde ela foi redirecionada para outro ambiente, ela pôde voltar a manifestar toda a sua plenitude. E isto traz para nós um sentido de o que é que eu estou trazendo para mim, onde eu estou colocando a mim mesmo, para que eu possa viver a minha vida de forma a manifestar quem eu sou de forma plena e não entrar no modo de sobrevivência. E isto tem a ver com as escolhas que nós fazemos para nós. As escolhas diante da nossa existência, onde nos direciona para que a gente possa viver plenamente ou entrar no modo de sobrevivência. E a partir daí a gente entra numa reflexão. Quais são aquelas atitudes, aqueles direcionamentos que nós devemos fazer para que a gente possa manifestar o nosso ser em plenitude, sentindo uma satisfação interna, sentindo um equilíbrio interno, mental e emocional, para viver a nossa existência e não entrar no modo de sobrevivência. O mais interessante desta plantinha que é quando ela foi colocada no ambiente onde era propício para o seu desenvolvimento, ela começou a desenvolver-se normalmente, de forma natural, como tem que ser, com as folhinhas mais próximas umas das outras. E esta ramificação aqui, ela não modificou, porque ela não vai alterar o que já está feito. Ela vai se modificar para manifestar a sua plenitude. E isto traz a nós também um movimento em relação ao nosso passado, que muitas vezes nós temos um passado onde causou isso em nós, onde nós passamos a sobreviver à nossa existência e não manifestarmos realmente as nossas potencialidades, para trazer a nós um sentimento de satisfação interna. O mais importante é que o passado nós não mudamos, mas nós podemos começar a partir de agora a fazer escolhas que tragam para nós condições de manifestarmos quem nós somos e sairmos deste estado de sobrevivência para um estado de viver a nossa existência. E este movimento, ele começa como nós começamos com esta planta aqui, observando-a. Observe a si mesmo. Abra o seu campo de percepção para as suas escolhas. As pessoas que você se direciona para inserir na sua vida. Quais são os seus relacionamentos? Quais são as suas atitudes diante daquilo que você coloca de informação dentro de você? Daquilo que você prefere viver no seu dia a dia. Tudo isto interfere na nossa tomada de decisão de coisas que vão começar a se manifestar na nossa existência. Tudo que o nosso sistema nervoso registra, seja de forma consciente ou inconsciente, ele interage constantemente com essas informações para dar a nós um direcionamento de sentir-se em si mesmo e manifestar as atitudes diante da nossa vida. Se você quer entrar no modo de viver a sua vida e sair do modo de sobreviver na sua vida, comece a observar a si mesmo, comece a observar quais são as suas escolhas. Esta plantinha aqui, ela está à mercê do que o local que eu vou colocá-la. Nós é que decidimos para nós qual local nós iremos nos direcionar para nos colocarmos. Um local que faça com que a gente passe a viver a vida e não o modo de sobreviver na vida. E isto requer uma observação de si mesmo, abrir o seu campo de percepção para perceber a si mesmo e a partir daí refletir sobre o que você quer para a sua existência e começar em pequenas atitudes, em pequenos direcionamentos a fazer este movimento que vai dar todo um sentido a você de direcionamento para que você possa viver a sua vida e manifestar o seu ser na sua plenitude.
e esta plenitude trará a você um sentimento de equilíbrio mental e emocional, mas principalmente um sentimento de satisfação consigo mesmo diante da sua vida, diante das suas escolhas. Esta é a nossa reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que compartilhe com aquelas pessoas que vocês saibam que possa ajudá-las. E eu fico por aqui hoje. Meu beijo, meu abraço e até um próximo vídeo.